gente, eu sou a Jacy Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, seguinte, recentemente eu vi muita gente postando vídeo relacionado a Pop Playtime. E se você não acompanha meus vídeos, eu já adianto pra você que eu nunca joguei Pop Playtime. Na verdade, eu basicamente não joguei nada ainda, mas eu criei um canal de jogos onde o primeiro vídeo vai ser lançado quando a gente bater 20 mil inscritos. Então, se você não é inscrito lá, vai lá se inscrever. Se chama Jacy Mochizuki Joga. Vou deixar o link nos cards e aqui no primeiro comentário fixado. O primeiro vídeo vai ser jogando Five Nights at Freddy's pela primeira vez. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo jogando pela primeira vez Pop Playtime também. Mas vai depender de vocês, então se inscrevam lá pra gente poder começar a postar vídeo. E falando desse vídeo aqui, eu fiquei curiosa então pra conhecer a história de Pop Playtime, já que a gente já conheceu a história de Five Nights at Freddy's. Vou deixar o link do vídeo que eu reagi à história nos cards também pra vocês assistirem, caso não tenham visto. E em resumo é isso, não joguei Pop Playtime, mas quero ver a história, então eu peguei um vídeo aqui no YouTube que fala que vai contar a história do primeiro e do segundo jogo. Eu sei que saiu o terceiro, então se vocês quiserem a história do terceiro também, comentem muito aqui embaixo. E é isso, bora ver. Tá legal. Oi. Antes de começar esse vídeo aqui, eu vou explicar como que isso daqui vai funcionar então, pra não ter nenhuma dúvida, beleza? Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teoria, jovens. E sejam muito bem-vindos, porque hoje nós vamos fazer um resumo, contando a história completa, explicada, mais algumas pequenas teorias que foram desenvolvidas ao longo dos meses, do capítulo 1 e do capítulo 2 de Pop Playtime. Nós sabemos aí que Pop tem feito bastante sucesso justamente porque está previsto que nos primeiros meses de 2024, pelo menos acreditamos aí que provavelmente em janeiro, fevereiro, por aí, o capítulo 3 de Pop Playtime vai finalmente ser lançado. Então esse vídeo aqui foi feito pra poder relembrar alguns detalhes da história e principalmente pra você que não se lembra de muitas coisas do capítulo 1 e do capítulo 2, ou então pra quem não conhece Pop Playtime ainda. Tendo dito isso, não esquece de pegar um lanche, prestar bastante atenção aí no vídeo e é claro, não esquece também de se inscrever no canal, deixar um like, um comentário se possível, porque isso me ajuda bastante a continuar produzindo aqui e tal. Sério mesmo, esses vídeos de resumo dão um baita trabalho pra poder fazer. Tendo dito isso, jovens, bom, senta aí e vem. O link desse comigo. canal vai estar na descrição. O capítulo 1 do game foi lançado no dia 12 de outubro de 2021. Pois é, quase 3 anos atrás, bastante tempo, não é? Um ex-funcionário da Playtime. Você finalmente retorna à fábrica, anos depois que todo mundo desapareceu. Nós começávamos o jogo com uma imagem que supostamente era algo que o nosso protagonista teria recebido. Nós não temos um protagonista identificável aqui, sabe? Um cara com um nome e um rosto para que a gente possa se associar. Sabemos apenas que o nosso protagonista foi um ex-funcionário de uma fábrica chamada de Playtime. Nós recebemos ao que parece um envelope, que dentro dele tinha uma fita VHS antiga e uma carta. Na carta, diz: todos pensam que os funcionários desapareceram 10 anos atrás, mas nós ainda estamos aqui, encontre a flor. Enquanto que a fita VHS seria um comercial dessa mesma empresa, da Playtime Company. Esse comercial aí que vocês viram ao fundo foi um comercial do Elliot Ludwig, o fundador e dono da empresa Playtime Company. Esse comercial foi o que trouxe um dos primeiros brinquedos revolucionários da empresa, a boneca Pop. Essa aqui teria um sistema integrado para realmente conversar de verdade, sabe? Interagir, responder perguntas das crianças, manter um diálogo meio que quase igualzinho a um ser humano. A boneca Pop foi lançada em 1950 e foi um sucesso com as crianças, fazendo com que a Playtime Company ficasse muito famosa e lançasse dezenas de linhas de brinquedos populares, porém, de repente, essa fábrica simplesmente foi fechada. Os funcionários desapareceram e, por alguma razão, nosso protagonista sobreviveu. Então, obviamente, nós já começamos todo o game com algumas dúvidas já colocadas, como a empresa fechou, o que aconteceu com os funcionários e por que o nosso protagonista ainda estaria bem. Nós entramos na fábrica que está completamente abandonada agora em busca de respostas. Dentro da fábrica, nós encontramos um Grab Pack, que é basicamente um sistema que foi criado para os funcionários de dentro da fábrica, um sistema realmente bem interessante com umas mãozinhas que conseguem agarrar coisas, abrir portas, etc. Resolvemos diversos puzzles dentro do primeiro capítulo, mas o que realmente é importante é a parte da história. Nós encontramos 6 fitas VHS no meio da fábrica abandonadas, sendo que a primeira delas já é aquela do comercial da boneca Pop que a gente tinha encontrado no começo do capítulo. Quanto às outras 5 fitas VHS, a segunda fita VHS que nós encontramos, ela está logo na porta do local. Ela seria uma fita que foi gravada por um funcionário da empresa chamado de Leif Pierre. Ele não é exatamente o fundador da empresa como era o Elliot Ludwig, no entanto, Leif Pierre seria o atual dono da empresa. Ele que teria avisado pra gente que tem sistemas de segurança por todo lado dentro da empresa, então, se a gente quisesse mesmo invadir o local, precisaríamos tomar
cuidado. A terceira fita que nós encontramos seria uma fita de treinamento do Grab Pack. A quarta fita VHS, que seria literalmente de 2 funcionários reclamando um pouco sobre a empresa. Essa que tinha uma fama tão de ser uma empresa muito boa, era uma empresa que tinha iniciativa para que as pessoas adotassem crianças órfãs e tudo mais. Eles até mesmo ofereciam brinquedos de graça para crianças órfãs. No entanto, isso apenas fazia com que os funcionários tivessem que trabalhar mais. O ambiente de trabalho da fábrica era muito bagunçado, cheio de caixas espalhadas por aí, e os funcionários não pareciam gostar muito disso. A quinta e a sexta fita que nós encontramos são realmente as fitas importantes desse capítulo, sendo que a quinta fita era uma entrevista com uma funcionária que parecia ser muito importante da empresa, chamada de Stella Graber. Era uma entrevista comum a início, sabe? Fazendo perguntas como, por exemplo, por que ela teria decidido trabalhar na Playtime Company e tudo mais, qual seria o sentido, ela gostava bastante dos brinquedos feitos pela companhia e tudo mais, e as respostas em específico da Stella Graber chamaram muito a atenção do público, visto que ela era uma funcionária que parecia muito preocupada com coisas como velhice e morte. Ela acaba fazendo um monte de alegorias dentro da entrevista dela, falando que quando você vai ficando mais velho, o seu corpo vai começando a dar defeito, seu corpo fica mais fraco e envelhece, e nossa, como ela gostaria de conseguir ser uma criança pra sempre, de nunca envelhecer e tudo mais, mas ela não pode fazer isso, né? Então, pelo menos trabalhando na Playtime, ela sente como se ali sim ela pudesse ser uma criança pra sempre. A sexta fita é basicamente um audiolog de um cientista, onde ele tá realmente gravando uma espécie de página de diário praticamente, né? Uma página de documento falando sobre algo que ele chama de Experimento 1006, o protótipo. Vemos um cientista falando que esse suposto experimento 1006 teria capacidades de agir em grupo, ele teria capacidade de coordenar um grupo de projetos, experimentos, né? Ele conseguiria liderar esses outros experimentos, ele consegue fazer várias coisas, e enquanto esse cientista tá gravando isso, a gente ouve uns barulhos ao fundo de pessoas aparentemente sendo mortas pelo experimento 1006, porque o cientista vai falando que o que estava acontecendo hoje, a fuga em massa de projetos que estava acontecendo hoje, provavelmente era culpa do experimento 1006. O que mostra que talvez aquela fábrica da Playtime Company tivesse algo mais estranho escondido por detrás dos panos. Fora as fitas que nós encontramos nesse capítulo, jovens, o primeiro capítulo do jogo, como eu disse pra vocês, é bem pequeno e simples. Nós temos alguns puzzles dentro do jogo e, como nós já tínhamos visto na segunda fita VHS, a fábrica possui sistemas de segurança que se ativavam quando alguém invadia ela e blá blá blá. Então não demora muito tempo da gente vagando por dentro da fábrica, apertando um monte de botões e ligando várias máquinas para que isso aconteça. Um boneco gigantesco bem na entrada da fábrica. Esse boneco aqui, para aqueles que não conheciam Pop Playtime até então, é um dos brinquedos Huggy Wuggies, uma linha muito popular de brinquedos que se tornou a cara da empresa por muitos anos, porque eles eram aqueles bonecos fofinhos que abraçam pessoas e tudo mais. Eles foram criados em 1984. Fofinhos, isso é fofinho. Foi feito isso já esse tem a cara do demônio aí, que parece ser uma espécie de sistema de segurança, sabe? Ele ataca e come pessoas vivas que tentaram invadir a fábrica. O final do capítulo em si, nós temos uma espécie de perseguição com ele, onde ele até tenta atacar a gente, mas acaba falhando. Dentro do primeiro capítulo, nós também temos alguns posters que fazem lembrete para os funcionários de algumas regras. E percebemos que a fábrica tem realmente várias regras meio esquisitas para funcionários, tipo, funcionários não podem ficar na fábrica depois das 8 horas da noite. Eles também não podem e são totalmente proibidos de entrar na área da fábrica chamada de inovação. É a área onde supostamente seriam criados novos brinquedos e seriam criadas pesquisas para os novos brinquedos. Bastante destaque aí na palavra pesquisa. No final do capítulo, quando nós somos perseguidos por Huggy Wuggy, um detalhe foi notado por quase todas as pessoas que jogaram o game, que em um certo momento, Huggy Wuggy teria caído e as pessoas notaram que ele sangrava. Assim como diversos outros brinquedos que nós encontramos dentro da fábrica abandonada estão repletos de sangue em volta, dando para muitas pessoas a entender que a Playtime Company não era exatamente apenas uma empresa que fazia brinquedos, mas parece que além dos seus brinquedos, eles criavam experimentos vivos e agressivos também. Experimentos esses que pareciam ter sangue e órgãos por dentro das suas formas de bonecos, como se fossem talvez uma espécie de forma de vida criada do zero ou algo parecido com isso. De qualquer forma, o primeiro capítulo do jogo, jovens, ele terminava com a gente entrando em uma sala. Dentro dessa sala nós encontrávamos a boneca Pop, aquela que foi feita lá nos anos 50, trancafiada, e quando a gente libertava ela, o capítulo acabava. Sendo assim, a conclusão do primeiro capítulo acabava por ser: a Playtime Company em 1950 começou a se tornar muito popular fazendo brinquedos. E além de brinquedos, por alguma razão, eles começaram também a fazer experimentos vivos. Nós não sabemos ainda o objetivo disso. Inclusive, um grande destaque e um detalhe interessante é que dentro do canal da Mob Games, que é a empresa que produz o Pop Playtime, nós poderíamos ver uma versão extra do comercial da boneca Pop, onde nós poderíamos ver eles fazendo uma espécie de manutenção nela, mostrando que claramente a boneca também
também possuía sangue e órgãos dentro de si. Então toda aquela questão do sistema dela de poder se comunicar como um ser humano, talvez seja porque ela fosse uma espécie de ser humano, ou talvez ela fosse realmente um ser humano em outro corpo. As pessoas também destacaram aquela coisa da outra funcionária importante da empresa. Oi, Five Nights at Freddy. Tem uma história, assim, dá uma semelhança aí, né? Porque quando a gente reagiu à história de FNAF, a gente viu que tinha crianças dentro dos animatronics. E aqui, aparentemente, os brinquedos também... Enfim... A empresa Stella Graber fala que ela queria muito ser capaz de não envelhecer e tudo mais, como se isso fosse uma espécie de objetivo da empresa. Nós sabemos então que os funcionários da empresa desapareceram e ela foi abandonada, mas nós não sabemos a razão exata ainda. Muitas pessoas então suporam que esse tal de Experimento 1006 poderia ser o responsável por matar muitos dos funcionários da fábrica e ter feito com que ela acabasse sendo fechada. No entanto, ainda restam muitos detalhes específicos, tipo, por que a fábrica foi fechada e ninguém da polícia foi lá verificar, entre várias outras coisas. Algumas dessas dúvidas seriam respondidas meses depois, no segundo capítulo do jogo. Em 5 de maio de 2022, nós tivemos o capítulo 2 de Pop Playtime. Esse capítulo, ele tem como antagonista principal uma personagem conhecida como Mommy Long Legs. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. Ela foi lançada aparentemente em 1991, então a gente consegue ver que a fábrica durou mais de 40 anos praticamente em funcionamento antes que ela fosse fechada devido ao que aconteceu com o 1006. Uma coisa esquisita é que no meio do comercial que vai passando no começo do capítulo, nós também temos alguns pequenos flashbacks, sabe? Mostrando um funcionário correndo dentro da fábrica, pelo visto. Como se ele estivesse fugindo muito rápido. Talvez esse fosse um flash do nosso protagonista fugindo no dia que tudo deu errado da fábrica, ou alguma coisa do tipo. Sabemos que todo o comercial termina com a boneca Pop dizendo acorde. E quando nós acordamos no começo do capítulo 2, a boneca tinha desaparecido. De qualquer forma, dentro do começo do segundo capítulo, a gente caminha e logo no início nós chegamos em uma sala descrita como o escritório pessoal de Elliot Ludwig. Elliot, caso vocês não se lembrem, é o cara do comercial do capítulo 1, o fundador da empresa. Nós temos algumas coisas que chamam a extrema atenção das pessoas. Duas, para ser mais exato. A primeira delas que seria uma fita VHS. E a outra que seria uma página de anotação sobre um experimento específico no qual eles estavam trabalhando. Sobre a fita VHS, ela é um daqueles comerciais que ficam pagando pau pro cara que fundou uma empresa grande, sabe? Meio que contando a história do Elliot Ludwig e tudo mais. Nós temos alguns detalhes ali que diriam que ele fundou a empresa em 1930. Ele era um cara muito dedicado, muito genial, e sempre que o rosto dele aparece, por alguma razão, a partir do capítulo 2, sempre que o rosto do Elliot Ludwig aparece, ele tá censurado de alguma forma. Mesmo nas fotos e documentos oficiais de divulgação do jogo, eles sempre censuram o rosto dele. Prestem um pouco de atenção nesse detalhe, porque parece que vai ser importante para capítulos futuros da história. Elliot Ludwig fundou a empresa então em 1930. Algum tempo depois, ele ficou tão focado no projeto que ele se divorciou da sua esposa. Ela teria abandonado ele porque ele era meio dedicado demais ao trabalho. E em 1960, ele teve uma tragédia familiar quando ele estava meio afastado da empresa. Um membro da família dele teria morrido. Nós não sabemos quem foi, se foi a esposa, se foi uma filha, um filho, um tio, não sabemos. Um pouco depois dessa tragédia familiar, ele voltou a trabalhar na fábrica com novas ideias. Isso é tudo que nós sabemos sobre a grande história de superação de Elliot. É claro, além, do pessoal pagando pau, dizendo que ele era um gênio em tudo que ele fazia e blá blá blá. O papel que nós encontramos, ele era sobre um experimento conhecido como Experimento 814. Esse que seria um dos experimentos que vemos de fato que os caras estavam tentando fazer, trazer pessoas de volta à vida. Meio que isso, digamos assim. O experimento 814 reside em uma coisa super simples, na verdade, jovens. Eles pegaram um rato, alimentaram esse rato por 2 semanas e depois mataram. Colocaram ele dentro de um aquário com gel conservante e flor de papoula. Que pra quem não sabe, papoula, a tradução em português dessa palavra seria pop. Eles deram alguns choques elétricos no rato, tentando reanimar ele, usando essa suposta flor de papoula como se fosse um agravante, sabe? Pra poder tentar fazer funcionar. Na carta do Elliot, ele diz literalmente essas palavras: eu ainda acredito no potencial da flor de papoula, suas propriedades únicas me levam a acreditar que ela tem a consistência para alternar as propriedades da vida. A flor de papoula já tem há muito tempo um simbolismo pesado, e eu acredito que é por alguma razão. Talvez algum objeto maior do que um rato produza resultados diferentes. Para quem estiver se perguntando sobre o simbolismo da flor de papoula em si, jovens, saibam que essa flor também carrega um simbolismo muito forte dentro da vida real, por sinal, né? Visto que, quando a Primeira Guerra Mundial em si acabou, jovens, dentro de uma região específica no Flanders, as primeiras flores que cresceram dentro daquela
daquela região depois que a guerra acabou foram flores de papoula. Então elas acabaram conseguindo um grande simbolismo, como se fossem flores que simbolizavam a ressurreição, vida e morte, esse tipo de coisa, sabe? Dentro dos capítulos do jogo, parece que isso tem algum significado até um pouco maior, sabe? Dentro do capítulo 2 do jogo em si, jovens, nós temos uma história também que, por sinal, acaba também sendo simples, apesar de ser um pouco maior. A boneca Pop, ela aparece algum tempo depois e gostaria de agradecer ao nosso personagem por ter salvo a vida dela. Então ela tenta levar a gente para uma estação de trem chamada de Game Station. Segundo ela teria o código para poder usar o trem e esse código poderia tirar a gente para fora da fábrica para que a gente pudesse fugir. Nós seguimos ela, mas no meio do capítulo ela seria sequestrada pela Mommy Long Legs, o famoso Experimento 1222. A Mommy Long Legs está bem viva e odeia todos os funcionários da Playtime, inclusive nosso protagonista, né, que é um ex-funcionário. A Mommy Long Legs sequestra a Pop e propõe pra gente uma espécie de mini-jogo que a gente precisa passar pra conseguir as 3 partes ali do código pro trem. 3 mini-jogos, basicamente, que nós teríamos que realizar dentro da área da Game Station, que é onde a gente consegue pegar um pouquinho mais da ideia da história, jovens, do que acontecia dentro de certas áreas da fábrica. Essa área conhecida como Game Station aqui, ela foi feita na fachada pra poder parecer uma área de mini-jogos divertidos, pra que as crianças pudessem se divertir com seus amigos e fazer atividades saudáveis. Mas é claro que por trás dos panos, ela foi feita como uma espécie de área de testes e experimentos, para que os cientistas pudessem testar a habilidade e a capacidade das crianças para transformá-las em experimentos depois. Foi no segundo capítulo que a gente basicamente teve a confirmação de que esses experimentos, como Huggy Wuggy ou Mommy Long Legs, eles na realidade eram inicialmente crianças órfãs. Como eu falei para vocês, a fábrica da Playtime foi fundada na época lá de 1930, então a fábrica passou tanto pela Primeira como Segunda Guerra Mundial. O pessoal da Playtime teve essa iniciativa de adotar crianças órfãs de propósito, sabe? Eles pegavam crianças órfãs, colocavam dentro de uma creche na fábrica deles e depois usavam para os experimentos malucos que eles queriam trazer. Esses 3 minigames são testes que a gente passa por dentro do segundo capítulo da história, sendo o primeiro deles um minigame de memória, onde nós temos que mexer com coordenação motora e sair apertando vários botões coloridos na ordem certa. Se a gente não apertar, vem uma espécie de coelho meio animatronic e mata a gente. O segundo teste seria de velocidade, onde vários mini Huggy Wuggs iam aparecer e tentar atacar a gente, e nós teríamos que meio que desviando eles aos poucos. E o terceiro minigame seria de paciência e velocidade também, onde nós passaríamos por um labirinto, onde um brinquedo com forma de cachorro meio maluco ia seguir a gente também, e também nos atacaria se a gente fosse capturado. Existem alguns detalhes muito interessantes dentro desse segundo capítulo que chamaram a atenção de muitas pessoas, cara, porque enquanto a gente tá fazendo esses 3 minigames, óbvio que não é só isso que acontece. Tipo, no meio do segundo capítulo, aparece uma versão feminina do Huggy Wuggy e ajuda a gente do nada. Essa versão é conhecida como Kissimissy. Ela literalmente aparece e abre uma porta com uma alavanca pra gente, nos encara com um rostinho meio fofo e vai embora. Não, ironicamente, quando eu joguei isso aqui, eu achei ela tão fofinha, cara, tão amigável. Enquanto que nós tivemos também vários documentos e anotações dentro desse segundo capítulo, incluindo também várias fitas VHS. Alguns dos documentos e anotações que nós vimos, por exemplo, dentro do capítulo, nos mostravam que os cientistas sempre anotavam os testes dependendo do resultado das crianças, sabe? Eles anotavam o desempenho delas e, dependendo desse desempenho, eles designavam elas para certos brinquedos específicos para tentarem fazer o projeto dar certo. Então, provavelmente todos aqueles brinquedos mortos que a gente vai encontrando no chão enquanto a gente joga Pop, realmente é um monte de criança capotada. E enquanto que em alguns outros documentos nós até mesmo descobrimos a origem do brinquedo da Mommy Long Legs, que inicialmente ela seria uma criança órfã conhecida como Mary Payne, que não gostava muito dos funcionários da empresa, mas sempre agia de forma muito cuidadosa com as outras crianças. Enquanto que com as fitas VHS, a coisa ficava um pouquinho mais problemática. A maioria das fitas VHS que nós temos dentro desse segundo capítulo aqui, são muitas delas fitas de reclamações de funcionários. You see, I was heading home for the day when my APARs realized that Porque eu vou querer lembrar pra vocês que a maioria deles não sabiam, por exemplo, que esses brinquedos, essas criaturas gigantes como a Mommy Long Legs ou Huggy Wuggy, nenhum desses funcionários sabiam que eles existiam. Então muitos deles fizeram reclamações dizendo que eles viram uma aranha gigante andando pelos arredores da fábrica. Mas todas essas alegações foram derrubadas pela empresa só dizendo que isso daí não existe, os funcionários estão ficando meio malucos, estão trabalhando demais e eles têm que tirar uma folga. Nós também possuímos uma outra fita que nos dá um pouco mais de descrição sobre o famoso Experimento 1006, sabe? Dizendo que além dele ser um experimento extremamente inteligente, ele teria a capacidade de abrir a própria cela. Em algum momento ele teria conseguido desligar as câmeras da cela dele com um raio laser que ele fez usando um negócio que caiu dentro da cela dele. Isso? Aparentemente ele seria um experimento extremamente
extremamente Perigoso. inteligente. E nós conseguimos realmente ver isso depois do final do capítulo em si. Porque dentro do final do capítulo a gente tá fugindo da Mommy Longlegs, acabamos conseguindo matar ela dentro de um triturador, mas o experimento 1006 aparece. Ele pega os restos da Mommy Longlegs e leva eles pra algum lugar. Aparentemente, como ele é muito bom em montar coisas, muitas pessoas supõem que ele estaria pegando um monte desses brinquedos que morreram e estaria juntando eles no seu próprio corpo pra poder no final virar uma espécie de super brinquedo ou alguma coisa parecida. De certa forma, nós terminamos o segundo capítulo dentro do trem quando ele acaba batendo e nós acabamos chegando na área conhecida como a creche, onde as crianças da Playtime eram mantidas quando elas ainda estavam ali vivas. E ficamos então na expectativa, jovens, do terceiro capítulo do jogo. Como conclusão, o segundo capítulo com certeza nos deu umas conclusões um pouco mais corretas do que estava acontecendo. Nós vimos que o Elliot Ludwig em si, o fundador da empresa, ele parecia muito obcecado com toda essa questão de morte que rolou por dentro da família dele. Nós não sabemos se isso foi porque um parente dele acabou morrendo lá na década de 60, seja esse parente talvez uma filha ou alguma pessoa do tipo. Nós também não sabemos se isso não poderia ser por alguma espécie de doença que ele poderia estar passando, visto que sempre que nós vemos o rosto dele, seja em jornais, revistas ou documentos oficiais, o rosto dele parece sempre estar censurado. Muitas pessoas especularam que ele poderia estar doente e por causa disso, tudo aconteceu. Por um certo período na fábrica, então, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas morreram, o Elliot foi lá e pegou um monte de órfãos e botou pra dentro da fábrica dele. Tentou fazer vários experimentos, mas aparentemente o experimento 1006, que funcionou e foi muito inteligente, teria dado um fim à fábrica. Porém, nós ainda não sabemos a resposta de várias das coisas que nós gostaríamos de saber. Como quem seria o protagonista da história, por que a fábrica não foi investigada e se algumas das pessoas importantes como Leif Pierre ou Elliot Ludwig ainda estariam vivos até os dias de hoje. Claro que vale dizer pra vocês, jovens, que durante todo esse período aí do jogo, sabe, várias coisas que aconteceram, nós tivemos alguns trailers, alguns teasers, tivemos algumas imagens e até mesmo tivemos toda uma sessão de enigmas que aconteceram em 2023 agora, onde dentro de um site eles postaram meio que o computador do Leif Pierre, sabe? Lá tinha vários documentos sobre a Mary Payne, né, a humana que virou a Mommy Longlegs. Então eu sei que como isso daqui foi um resumo, muitas coisas acabaram ficando de fora, mas vale pra vocês o destaque, pra você que gostou da história e quer conhecer um pouquinho mais, saiba que eu já fiz tipo umas 20 e poucas teorias dessa história, então todas elas têm uma edição excepcional. Não esquece de passar lá depois. Muito obrigado, jovens, por terem assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Gente, que loucura. Assim, me lembrou muito FNAF, né? Porque tem essa vibe de crianças que são colocadas dentro de bonecos ou crianças que são transformadas em brinquedos. E, enfim, vira todo esse rolê macabro. Eu já tô ficando com trauma e muito medo de fábricas de brinquedo. Pelo amor de Deus, eu acho que se eu tiver uma filha um dia eu não vou querer nem dar mais boneca pra bichinha, porque vai que tá endemoniado, né? Mas enfim, eu fiquei muito, muito, muito interessada. Eu tô com muita vontade agora de jogar Pop Playtime, então eu queria muito que você pudesse ir lá se inscrever no meu canal de jogos pra gente poder jogar juntos assim que a gente bater 20 mil seguidores, inscritos no caso, né? E é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, muita, muita luz. Sayonara. Tchau.